Lançado hoje, Dia Mundial do Idoso, um projeto do Ministério Público Estadual para proteger os moradores de instituições de longa permanência, os antigos asilos. O objetivo é garantir os direitos dos idosos e a qualidade dos serviços prestados nestes locais. Já foram observados pelo MP problemas como o despreparo dos cuidadores, instalações físicas inadequadas e ausência de atividades que permitam contato com o ambiente externo aos abrigos. Segundo o Ministério Público, em geral, os moradores destas instituições são pessoas com mais de 80 anos e com elevado grau de dependência. Falando sobre o assunto, está chegando aqui ao nosso estúdio o gerente do projeto, também promotor de justiça, Adrio Gelati. Boa noite, bem-vindo ao Jornal TV Com. O senhor que ficou em Porto Alegre até agora, só para vir aqui nos esclarecer um pouco disso. Como vai funcionar esse projeto do Ministério Público Estadual? Boa noite aos ouvintes do Jornal TV Com. O programa ele é um projeto do Ministério Público que busca criar uma nova sistemática de fiscalização das instituições de longa permanência para idosos, que antes eram chamadas de casas asilares ou asilos, né? Inclusive, por que não se pode mais usar esse termo, asilo? Na verdade, se pode usar, né? São eufemismos que, ao longo do tempo, vão mudando o nome das instituições, ou como se denominam, por exemplo, os velhos, os idosos, as pessoas da terceira idade. Então, são eufemismos que vão se usando e o nome atual e mais moderno é instituições de longa permanência para idosos. Acredito que a principal preocupação que a população tem é com relação aos maus tratos de idosos. Há muitos casos registrados aqui no Rio Grande do Sul? Existem. Nós temos muitos casos de maus tratos e negligência, administração de medicamentos incorretamente aos idosos, falta de cuidadores a esses idosos dentro dessas casas asilares, né, dentro dessas instituições. Então, esse projeto do Ministério Público, ele visa justamente se criar uma nova gestão de forma cooperativa entre os órgãos de fiscalização para agregar valor e, então, se conseguir uma efetividade, uma sustentabilidade de fiscalização para garantir os direitos dos idosos e identificar essas casas que cometem esse tipo de maus tratos, de negligências, enfim, e tentar corrigir essas falhas. Em não conseguindo se corrigir, então, buscar a interdição dessas que não têm condições de funcionamento. E quais são estes órgãos de fiscalização? Basicamente, nós temos listados 3 órgãos de fiscalização na lei, que é o Ministério Público, os Conselhos Municipais de Idosos e as Secretarias de Saúde, através das suas vigilâncias sanitárias, né? Mas nós buscamos aí, além de agregar, além de uma rede de cooperação a ser formada entre essas 3 entidades, também buscar outros órgãos públicos e outros órgãos da sociedade civil para que se tenha aí essa agregação de valor, de conhecimento, de experiências, essa troca de experiências que possibilite uma melhor fiscalização e uma melhor efetividade de fiscalização. E quem são os responsáveis por deixar funcionar essas casas? Porque eu imagino que possa haver até a possibilidade de algumas existirem irregularmente. Quais são os registros que devem ser apresentados, alvarás? Basicamente, a casa, para funcionar, ela precisa de um alvará de saúde da Vigilância Sanitária e de um registro no Conselho Municipal do Idoso. Mas ela precisa cumprir uma série de requisitos para obter esse alvará de saúde e esse registro no Conselho Municipal do Idoso. E a maioria das casas, em geral, elas não apresentam essas condições e acabam funcionando irregularmente. Às vezes, de forma à margem do conhecimento do poder público, às vezes pedindo alvará e não obtendo esse alvará, e ao longo dos anos continuam funcionando por anos e anos, sem que se tenha assim, uma efetividade de alteração de realidade social. Parte das pessoas que acabam vivendo nessas instituições de longa permanência estão ali porque a família não tem condições, não tem disponibilidade, às vezes, de tempo para cuidar das pessoas. Mas a família não tem também responsabilidade nessa fiscalização? Tem, a família tem responsabilidade, sim. O vínculo não é cortado com a família, né? Quando o idoso ingressa num estabelecimento desse tipo, não se deve cortar o vínculo, aliás, né? A não ser nos casos em que o idoso é retirado da família que é negligente ou maltrata, né, e colocado como medida de proteção dentro de uma casa asilar. Isso acontece também, né? Nesses casos, em geral, existe o corte do vínculo.
Mas aí nós não temos também a afetividade que geraria esse vínculo e dificilmente se consegue essa situação. Mas, em geral, se busca, sim, evitar o abandono do idoso dentro das casas asilares. E os familiares, as pessoas mais próximas a esta pessoa que está vivendo no asilo e que acabam negligenciando a atenção, também não podem, de certa forma, ser responsabilizados, até criminalmente, no caso de algum idoso que possa ser maltratado, que possa sofrer alguma agressão física ou psicológica? Sim, sim. Se nós identificamos algum caso, né, em que o idoso está sendo maltratado, negligenciado ou de qualquer forma, a gente tem muitos casos de apropriação de benefícios previdenciários e bens dos idosos, né? Nesses casos, a última medida, assim, a mais agressiva, mas e que tem que ser tomada por vezes, né, que é o abrigamento para proteção do idoso, essas pessoas que cometeram esses atos, obviamente, elas são punidas. Nós temos uma série de crimes definidos no Estatuto do Idoso e que podem ser, então, aplicados como lei penal a essas pessoas. Como é que a sociedade pode colaborar com o Ministério Público neste projeto? Bom, a sociedade ela pode colaborar de diversas formas, né? Primeiro é denunciando no Ministério Público todas as situações que elas verificam de irregularidades em casas asilares, né? Também nós estamos, para esse projeto, buscando recursos extra-orçamentários, né? O projeto está orçado em aproximadamente 100 mil, 103 mil reais, né? Que para o número de idosos abrigados no Rio Grande do Sul, que a gente calcula em torno de 7.800, é um valor bastante irrisório, né? Daria R$ 13,20 por idoso abrigado. Então a gente acredita, né, que seja um projeto relativamente barato para a sociedade e que vai trazer um impacto social bastante efetivo. Estamos procurando parceiros, né? Parceiros institucionais, empresas que possam vir colaborar também com recursos extra-orçamentários para implementarmos esse projeto. Torcemos e vamos colaborar para que esse projeto consiga atingir seus objetivos. Muito obrigado. Muito obrigada, promotor Adrio Gelati, mais uma vez pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco ao vivo no Jornal TV Com. Uma boa noite, bom fim de semana, uma boa viagem de retorno para casa. Muito obrigado, boa noite. E aqui nós nos despedimos. Essa foi a edição de hoje do Jornal TV Com, que volta amanhã às 8 horas. Você vê hoje outras notícias no Jornal da Meia-Noite. E a seguir, assista ao Anônimos Gourmet. Uma boa noite para você, bom fim de semana.